e hoje a gente tem a felicidade de receber aqui dois projetos artísticos e culturais que têm como foco o envolvimento e a participação social, que vai abrir a discussão de como os museus podem contribuir em processos de ressignificação simbólica de noções como arte, cultura e patrimônio, superando desigualdades e estereótipos. Então, a gente recebe hoje Jailson de Souza e Silva. Obrigada pela participação, Jailson. Jailson possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestrado em Educação pela PUC do Rio, doutorado em Sociologia da Educação, também pela PUC, e pós-doutorado pelo John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. É professor associado da Universidade Federal Fluminense, fundou o Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro, e foi secretário de Educação de Nova Iguaçu e subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Tem experiência em uma série de pesquisas e trabalhos publicados no estudos de políticas urbanas, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas sociais, favelas, periferias, violência, educação e tráfico de drogas. E a gente recebe aqui também, tem a felicidade de receber Elisa Bracher, artista, graduada pela FAAP, onde, desde 89, leciona desenho e gravura, e hoje é mais conhecida pelas esculturas de grande dimensão, em madeira, metal e pedra. Atua também como educadora desde que fundou, em 2001, o Instituto Acaia, um ambiente de criação e acolhimento para a população carente da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Então, a gente começa... eu não vou me alongar aqui, porque a ideia, já que a gente está discutindo participação, é que a gente possa dialogar um pouco depois da apresentação dos convidados. E eu passo aqui a palavra para o Jailson. Obrigado, Ana. Bom dia a todos e a todas, né? A ideia aqui é a gente falar um pouco, a gente partilhar muita coisa, né? Vocês vieram aqui com um sentido, efetivamente, ver como é que pode lidar com as experiências que a gente tem, pelo menos a gente lá no Rio de Janeiro, como é que lida com as experiências de vocês, com o cotidiano de vocês, o que vocês tentam inventar na vida. O que eu vou passar aqui é um pouco o que eu tentei inventar de mim e da minha vida e das coisas que eu faço, né? Vocês ouviram falar do meu currículo, é uma coisa bem formal. Mas ele na verdade, é bem diferente disso. Quando você olha o meu nome, por exemplo, né? Eu sou mestre, sou doutor, sou pós-doutor, fui secretário de Educação, mas eu sou o que o meu nome diz. Eu sou um Jailson de Souza e Silva. Jailson parece nome sueco, mas é absolutamente paraíba, né? Eu sou um legítimo filho de nordestinos. Souza e Silva também é muito difícil de escrever muitas vezes, porque o meu Souza, por exemplo, é com Z, ou de Eliana, que também é Souza Silva. Nós somos casados, mas já éramos Souza e Silva antes. E o dela é com S, por exemplo, então muitas vezes confunde. Somos paraibanos legítimos e somos criados, nascidos na periferia do Rio de Janeiro. Então, antes de tudo, eu sou um favelado. Eu olho o mundo a partir da minha condição, da minha estética, da periferia, da favela. Eu morei muito tempo na favela chamada Mangueirinha. Depois, eu morei muitos anos na favela da Maré, onde a Eliana morou 28 anos. A Eliana também é doutora, também estuda na PUC, também trabalha na universidade, enfim. Então, nós somos o que pode ser chamado de intelectuais da periferia. São pessoas que pensam a cidade, agem na cidade, mas agem numa perspectiva específica, tentando construir pontes entre diversos territórios, diversas formas de viver a cidade. Então, nós somos, antes de tudo, o que o último livro que eu lancei chamamos de Novo Carioca. É uma pessoa que tem capacidade de circular em diferentes ambientes, que consegue estar, ao mesmo tempo, circulando na favela e circulando nas áreas nobres, consegue circular no centro cultural de uma área nobre, ao mesmo tempo consegue circular no espaço cultural específico da favela. Então, que a gente consegue estar quebrando as pontes tradicionais entre os territórios e na forma como se pensa a questão do sujeito. Então, o que eu quero conversar com vocês aqui é qual a importância da arte para a gente e da educação, que para mim são coisas inseparáveis, dentro desse processo de formação da gente como sujeito da cidade. São Paulo é um pouco diferente do Rio nesse aspecto. No Rio, nós temos a possibilidade de dialogar muito mais entre o espaço das favelas e os espaços nobres, os espaços mais tradicionais. Então, quando a gente está falando desse novo sujeito da cidade, a gente está falando como é central que a gente busque essas pontes para que esse sujeito se reconheça nas suas condições. A gente está saindo de uma eleição agora profundamente polarizada, e São Paulo e Rio com demarcações muito distintas. Para a gente, lá no Rio, por exemplo, a Dilma ganhou, por exemplo, com peso grande, principalmente nas favelas e periferias, mas também áreas da Zona Sul. Aqui em São Paulo, a escolha foi claramente na direção do AES. O nosso desafio fundamental é como a gente sai dessa condição particular. Então, nós temos 4 dimensões dos sujeitos que eu gosto muito de trabalhar.
E esse é o sentido do meu trabalho. Primeiro, é meu reconhecimento como ser singular. Eu sou um jailson. Eu sou um ser absolutamente único, como cada um de nós aqui. E isso é uma coisa profundamente preciosa. Por isso é lamentável quando a gente imagina que foram 56 mil Jailson, Marias, Eliana, João sendo assassinados todos os anos nesse país. São vidas que não têm volta, que não têm retorno. E isso, então, é uma coisa absolutamente única. Mas, como eu disse, eu tenho vários pertencimentos. Tenho minha origem nordestina, tenho minha condição de negro, minha condição de classe média hoje, minha condição de oriundo da favela, minha condição de um professor universitário, minha condição de homem, de torcedor do Fluminense, que está chegando cada vez mais lá no G4, então, Corinthians e Santos e São Paulo que se preparem. E isso nos caracteriza nessa condição do particular, dos nossos pertencimentos. Somos eleitores do PT, ou do PSDB, ou do PSB, e se a gente permanece nessa condição singular, nessa condição particular, a gente não chega ao ponto maior que a nossa condição humano-genérica. É o nosso reconhecimento da nossa comunhão humana, do que nos aproxima, do que nos faz, efetivamente, pessoas capazes de vivenciar nossa experiência comum de ser humano. E, a partir daí, que possa vivenciar a nossa experiência comum de ser vivo, que se distingue de outros seres vivos, e que nós temos como função, nesse planeta, cada vez mais cuidar dele, saboreá-lo, viver com outros seres e não se sentir senhor dos seus recursos. Então, se a gente se humaniza no processo, a experiência política, a experiência educativa, a experiência das artes pode ser um elemento que nos aproxime do outro e não simplesmente nos afaste. Então, nosso desafio é, nas nossas diferenças, nos nossos embates, nos nossos enfrentamentos na cidade, como é que a gente cria uma cidade mais humana, mais fraterna, mais solidária, onde a gente possa desenvolver cada vez mais nossa potência. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui do nosso trabalho na Maré e no Rio de Janeiro é, principalmente, como é possível pensar a cidade a partir das suas potências e, principalmente, no caso específico, as favelas a partir do seu lugar de potência. A favela, tradicionalmente, é um lugar pensado sempre a partir de um determinado ponto, que é a precariedade e, principalmente, a possível potencialidade criminosa dos seus moradores. O IBGE, por exemplo, define a favela como aglomerado subnormal. Tradicionalmente, a mídia chama de comunidade carente. Tradicionalmente, o governo chama de áreas de interesse especial, mas são áreas também desprovidas de determinados recursos, serviços e possibilidades. Então, toda a lógica da precariedade, da ausência, é que define o olhar sobre a favela. Então, tradicionalmente, as pessoas ficam muito impressionadas quando eu me apresento como favelado, porque é uma desconexão profunda entre o intelectual e, efetivamente, o espaço da favela. E hoje nós temos, por exemplo, só na favela da Maré, nós temos 10 vezes mais universitários do que traficantes de drogas. E, no entanto, continua se repetindo insistentemente que, efetivamente, o tráfico de drogas é o ponto fundamental de nucleação e de significação da favela. Tem um amigo meu que tem um trabalho lindo de teatro na favela do Rio, Veríssimo, no Teatro da Laje, pergunto a ele: Veríssimo, já perdeu muitos jovens para o tráfico de drogas? Ele falou: para o tráfico de drogas nunca perdi nenhum. Agora, para Casas Bahia, para McDonald's, para Bob's, eu já perdi um monte. Então, efetivamente, o sentimento é de que os jovens da favela só resta eles entrarem na produção, serem úteis na produção, efetivamente serem libertos da possibilidade de se tornarem seres transgressores, criminosos, e se tornarem seres conformados a um determinado sistema de produção, seja o escolar, seja do mercado de trabalho. E, quando você está conformado a esse campo, você não tem outra alternativa. Então, reconhecer que o morador da favela pode ser um ser simbólico ainda é uma questão profundamente complexa. Nós temos, na Maré, 2 trabalhos grandes no Observatório de Favelas. Um que eu vou mostrar aqui agora, um pouquinho, só um trechinho, que é um trabalho com fotografia. Nós temos uma Escola Popular de Comunicação Crítica, que já ganhou vários prêmios, e a escola é um desafio, porque nosso sonho era formar cineastas na favela. Cineastas, fotógrafos, jornalistas, publicitários. E isso era uma coisa profundamente questionável quando a gente começou a fazer isso há 10 anos atrás. Teve um projeto, uma empresa grande, muito grande, importante no país, que ficou de começar a patrocinar esse projeto. E foi muito interessante, porque mudou o gerente de comunicação quando já estava na época da gente estar assinando o contrato. Esse cara nos chamou lá, virou para a gente e falou: eu quero deixar claro que vocês são os enganadores, que vocês são os manipuladores, que é uma vergonha esse desperdício de dinheiro público que vocês querem fazer. Vocês vão pensar que esses caras da favela podem fazer cursos de fotografia, podem virar fotógrafos, podem virar cineastas, podem virar jornalistas. Você tem que dar curso que tenha sentido para a vida deles, possam ajudá-los a melhorar de vida. Curso de marceneiro, curso de cabeleireiro, curso de manicure, curso de padeiro. Isso é efetivamente o que eles precisam. Não adianta você dar essa ilusão para esse garoto que vocês só vão transformá-lo efetivamente nos seres frustrados.
e ele não apoiou o projeto. Pessoal, galera, começa a botar um pouquinho o vídeo aí que a gente pediu. Esse é o vídeo, eu quero apresentar só uma parte dele, são 9 minutos. É um trabalho do nosso fotógrafo. Nós temos centenas de fotógrafos formados e temos 70, mais ou menos, na nossa agência de fotografia, que vivem de fotografia e trabalham com fotografia. Esse é um olhar possível sobre a favela. Eu estava na Suécia apresentando esse vídeo. O pessoal da África do Sul tinha acabado de apresentar um trabalho sobre uma cidade em capital, uma favela em capital. E só tinha miséria, só tinha sujeira, só tinha feiura. Aí eu fui apresentar esse vídeo sobre favela carioca. E a pergunta que eu fazia a eles é a seguinte: não há beleza nas favelas da África do Sul? Porque nas nossas favelas tem beleza. Na nossa favela tem potência. Nas nossas pessoas têm humanidade. Não tem só carência. Tem alegria, tem vida, tem dor. Tem beleza, tem tristeza. Tem estética. Vocês acham fácil esse vídeo no YouTube, é só botar a imagem do povo. Mas o que a gente percebe com ele? O nosso fotógrafo hoje dispõe em várias partes do Brasil, do mundo, e a gente tem um trabalho muito consistente nesse campo. Nós temos um banco de imagens também muito consistente. Mas, essencialmente, o que eu queria discutir com vocês é como é que pode a arte cumprir um papel fundamental de unificação da cidade a partir de outros parâmetros. Eu sou educador, fiz mestrado, sou professor há 32 anos, mas, efetivamente, eu não consigo separar a arte e a educação. Eu não gosto, por isso, do termo arte e educação. Primeiro, que eu acho que é impossível, a arte certamente tem autonomia em relação à educação, mas é impossível pensar a educação sem arte. Tem um sentido básico na educação integral que tem 3 componentes fundamentais. O primeiro componente fundamental, o sentido fundamental da educação, é o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Eu só estou conseguindo falar desse jeito porque eu passei pela escola pública. Meus pais eram semi-letrados. Meus pais nunca entrou uma pessoa de nível superior na minha casa até eu entrar na universidade. Eu fui o primeiro membro da minha família em 300 e tantos filhos, netos e bisnetos de Doroteia, minha avó, que ingressou na universidade. Então, a escola me ajudou a construir uma capacidade específica de raciocinar,
de construir a capacidade de interpretação, de análise, de síntese, de identificação, de comparação, de relação, habilidades cognitivas fundamentais para conseguir construir uma racionalidade lógica. Então, efetivamente, esse é um papel que a educação tem que ter, principalmente nos setores populares. Só que tem uma segunda dimensão fundamental da educação, que é o aprender a conviver. Tem muita gente que fala que educação não se aprende na escola, que educação se traz de casa. Só que de casa também se traz homofobia, machismo, sexismo, intolerância religiosa, intolerância social e tantas outras intolerâncias. Então, é obrigação do espaço escolar, dos espaços educativos, e isso inclui tantos outros, inclusive os museus, a necessidade de estimular a convivência com a diferença, de conviver com o outro e reconhecer o outro na sua diferença, na sua autenticidade. E, fundamentalmente, a escola tem que trabalhar com a dimensão do sensível, romper com a lógica só centrada no produtivismo, do ingresso na lógica de mercado, para entrar numa lógica cada vez mais de trabalhar a dimensão sensível, da estética, da vivência cotidiana e da apreensão sensível do mundo, a apreensão para além da dimensão da racionalidade. Essas três dimensões que eu chamo de educação integral, quer dizer, elas se reúnem numa perspectiva integral do ser, de formação do ser. Tem uma escola no Rio de Janeiro que, todos os anos, ela fica em primeiro lugar no vestibular ou no Enem, qualquer coisa. Ela chama-se São Bento, e, por isso, ela é considerada a melhor escola do Rio de Janeiro. Essa escola tem uma estrutura que não é do século XIX, ela é do século XVI, ela é medieval. Ela, até hoje, paga uma multa, religiosamente, todos os anos, para impedir a entrada de meninas dentro da escola. Efetivamente, uma escola dessa que não trabalha nem com essa dimensão do gênero ainda é considerada de altíssima qualidade, os pais pagam caríssimo porque desenvolvem um conjunto de saberes, conteúdos específicos que permitam entrar na universidade. Mas, efetivamente, que tipo de ser essa escola está formando? Então, nosso desafio fundamental é como é que a gente pensa essa perspectiva educativa a partir de outros parâmetros, que pensa esse sujeito inserido na relação com os outros e na relação consigo mesmo. Então, eu pensei pensar com o sujeito capaz de criar, reinventar a sua própria vida. Por isso que a gente, a partir do observatório, em determinado momento, nós percebemos que é fundamental que a gente trabalhe a dimensão da arte para construir um projeto de cidade. Nós somos intelectuais da periferia. Nós temos caras de diferentes cantos hoje da cidade, mas nós somos seres que disputam um projeto de cidade. E, nesse sentido, é impossível disputar um projeto de cidade sem trabalhar o simbólico, sem trabalhar suas representações, a forma como as pessoas lidam com a cidade. Por exemplo, nós tivemos lá no Rio de Janeiro um projeto muito polêmico chamado Cidade da Música, Cidade das Artes, que virou Cidade das Artes. Esse projeto se gastou 700 milhões para fazer um grande centro cultural numa das áreas nobres da cidade, que é uma área no extremo oeste, que é a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, o acesso é muito difícil, e tem um grande investimento do mercado lá. Eu estava num programa chamado Sem Censura, e estava lendo a Naglenar, e estava falando como seria importante para a cidade que esse projeto, que é tão questionado, que ele pudesse estar na Avenida Brasil, na altura da favela da Maré e da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque, nesse lugar, que você pode chegar através da linha amarela, da linha vermelha, da Avenida Brasil, se poderia chegar em 20 minutos, mais ou menos, diferentes pontos da cidade, desde a cidade da Baixada Fluminense até a Barra da Tijuca mesmo, até a zona sul do Rio de Janeiro. E aí você teria um espaço como eixo fundamental de constituição da cidade, um espaço de encontro, um espaço de invenção dessa proximidade. E ainda recuperaria uma área tradicionalmente desvalorizada da cidade. Seria na avenida, não seria dentro da favela, mas seria um espaço de referência para aquela área, que é a maior concentração de favelas do Rio de Janeiro. A Leda Nagler, no ar, vira e fala: Cruzes, que coisa absurda. Só seria pagode funk a R$1 lá. Estou fora, não tem o menor sentido. Vamos continuar falando de violência, que é o nosso tema. Para ela, aquilo não era uma violência. Para ela, aquilo é absolutamente natural, porque, na lógica do simbólico da cidade, produtos nobres devem permanecer nas áreas nobres, equipamentos nobres devem permanecer nas áreas nobres da cidade. Então, a primeira coisa, quando a gente está discutindo participação em museu, é como é que a gente pensa a produção de novos tipos de espaços no âmbito da cidade, no geral da cidade. Então, nosso primeiro desafio foi como é que a gente cria equipamentos culturais nos espaços periféricos. Não tem como. A gente criou, então, o Museu da Maré, a Rede da Maré, que a instituição que a Eliana coordena, criou o Centro de Artes da Maré. No Centro de Artes da Maré, inclusive, tem a Companhia Lia Rodrigues, que é uma companhia que está lá há muitos anos, por exemplo, que tem um trabalho de excelência no campo da dança.
No nosso centro de artes, que a gente trabalha principalmente artes visuais, a gente tem trabalho de artistas que eu, pessoalmente, não conhecia até 2007, porque, na parte do segundo caderno do Globo, eu jamais lia parte de artes plásticas. Eu era um professor doutor, e esse mundo não me pertencia. Foi preciso entrar no processo de discussão molde simbólico para eu, mesmo sendo intelectual da periferia, incorporar a dimensão desses autores. O máximo que eu conhecia era o Vicky Muniz, mesmo assim por causa da trajetória dele, que o pai dele era garçom. Fora isso, efetivamente, os outros eu não conhecia artista algum plástico. O Ernesto Neto, que esteve com a gente, Carlos Vergara, Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, ou seja, Tunga e tantos outros. Esse processo de aproximação fez com que a gente pudesse levar cada vez mais esses caras para dentro da favela. E era um processo permanente de aproximação. A gente está agora com a exposição Travessias, que a gente, da perspectiva, é receber 15 mil pessoas. Tivemos 12 mil pessoas no ano passado, e as pessoas se lidam com a gente ainda de uma forma profundamente preconceituosa. A primeira pergunta a primeira questão que foi Jailson, tem que cair na real que é impossível o favelado se tornar artista, um artista profissional, porque, efetivamente, ele não tem conceito. Isso era uma pessoa que estava nos ajudando a implantar o museu, inclusive. Quer dizer, essa perspectiva. Eu sou um favelado que tem um conceito, mas eu sou uma coisa rara, eu sou uma exceção. Temos outros artistas, como esses fotógrafos, que produzem material profundamente sofisticado. Mas a ideia é que eles podem ter conceito, que é uma coisa profundamente etérea, solta, e que afirma, principalmente, determinado primado hierárquico em termos de posição intelectual, ainda continua sendo um grande desafio. Porque há muito tempo se reconhece que nós, das favelas e periferias, produzimos cultura. E é importante fazer uma distinção entre cultura e arte no Brasil. Cultura foi visto tradicionalmente como uma manifestações também das nossas práticas cotidianas do ponto de vista simbólico, na música, na religião, na própria arte plástica, nas carrancas e tantas coisas mais. Virou até uma referência identitária nacional. Essa produção, seja que ficou caracterizada como folclore, seja o carnaval, seja a capoeira, seja a congada e tantas outras, se reconhece como manifestações culturais. O problema é quando a gente fala em arte. Arte está vinculada a uma pesquisa de arte profissional. E aí, isso não caracteriza os setores populares. Então, a literatura é marginal, a pintura é naif, a música é brega, e assim a literatura, o teatro é amador, e assim sucessivamente. Tudo que é envolvido caracteriza os setores populares na caracterização da arte profissional vira uma coisa menor, com menos qualidade, com menos sentido, e se classifica de uma forma profundamente hierarquizada. Eu tive, no início dos anos 2000, de fazer vários debates no Rio de Janeiro para discutir se o funk era cultura, se o funk era uma manifestação cultural. Certamente, para esses caras, não era nem uma manifestação artística, quanto mais cultural. Então, essa ideia de que, efetivamente, que os pobres produzem não tem conceito, não tem simbólico, é uma expressão quase de um processo catártico que não chega a uma raia que possa ser conceitual, ainda domina vários espaços de arte no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós conseguimos, ano passado, fazer uma residência, por exemplo, do Teatro da Laje. Conseguimos R$400 mil para que esses garotos, atores, que tinham a ambição de serem atores, e que vários deles tinham que trabalhar em supermercado, trabalhar em fast food, porque não tinham condições disso, garantimos uma bolsa de R$900 para eles se produzirem como atores. É claro que eles precisam trabalhar cada vez mais a excelência, a sua formação técnica, etc. E tal. O problema é que eles não tinham a menor condição de fazer isso nas condições normais, e não tinha nenhum tipo de financiamento. Porque boa parte do financiamento no campo de vista da arte profissional no Rio de Janeiro, como em São Paulo, era para grupos já enraizados, já grupos já estruturados, já grupos que dominavam os códigos possíveis para manifestações exigidas pelas secretarias de cultura. Então, nosso desafio fundamental é como é que a gente cria mecanismos, efetivamente, do ponto de vista da arte, que permita construir novas formas de envolvimento desses moradores das favelas e periferias, tanto como produtores como espectadores, quer dizer, como novos seres que estabelecem novas formas de relação com a cultura. Então, o nosso desafio fundamental, e tem uma coisa muito didática, principalmente lá, quando a gente tem no Centro de Artes Bela Maré, e o nome casual, não é Bela não é à toa, já falar em beleza na favela já é uma coisa muito complexa, né? Tem uma forma tradicional, domesticada de ver a beleza, em que você não consegue enxergar na favela. Levei uma amiga minha uma vez na minha casa, ela nunca tinha entrado na favela, ela subiu até o terceiro andar da nossa casa, olhou assim e falou: impressionante, né? Como pode ser tão feio? E eu falei para ela: é impressionante como o seu olhar é domesticado, né? Quando você vê essas fotografias, por exemplo, esses fotógrafos não são só da favela, é importante frisar. Nosso trabalho não é só para moradores da favela.
De todos os nossos cursos, 2/3 são para pessoas oriundas das favelas e 1/3 são para oriundos de outros bairros da cidade. Nós temos muitos alunos de comunicação que vão fazer o curso, porque, primeiro, o nosso curso é de excelência. E, segundo, porque é importante ele construir um olhar sobre a favela que seja diferenciado. Então, não adianta só que os jovens da favela tenham um olhar diferenciado. É importante que os outros também tenham e se vejam noutro lugar, porque é muito fácil construir intolerância. Nós tínhamos um trabalho no pré-vestibular, lá, por exemplo, na Maré, e os jovens desenvolviam uma puta consciência do seu lugar, passavam a ter orgulho da sua negritude, da sua origem nordestina, do lugar onde moravam. Só tinha um problema: eles eram profundamente intolerantes com o outro, com o diferente, com o playboy. Então, a lógica é que eu sou superior, tenho mais direitos que o outro, porque o outro é playboy, ele já tem uma série de vantagens na vida. Eu estava aqui uma vez, numa mesa, faz uns 2, 3 anos, não me lembro, bem polêmica aqui em São Paulo, estava eu e o Ferrez. E era muito curioso, porque eu afirmava a pedagogia da amorosidade e ele afirmava a pedagogia do ódio. Ele tinha acabado de escrever um manual prático do ódio há algum tempo, e a gente discutiu isso. O que pode consolidar efetivamente um sentimento de pertencimento à cidade? O que interessa para os diferentes sujeitos da cidade se reconhecerem a partir apenas do ódio, não a partir da amorosidade e da possibilidade de convivência fraterna e solidária? Isso não significa ignorar a luta pela igualdade do ponto de vista da dignidade humana. Mas é exatamente por reconhecer a dignidade humana de todos que eu preciso lutar pelo direito à igualdade e pelo direito à diferença. A questão fundamental não é simplesmente se alguns têm mais bens que os outros. A questão fundamental é como é que a gente convive nas nossas diferenças para afirmar um patamar mínimo. Meu filho, por exemplo, saiu do curso de cinema e está fazendo curso aqui na PUC, que é um curso fantástico, Comunicação das Artes do Corpo. Ele, efetivamente, quer ser artista. Ele sabe que vai ser muito difícil, com o trabalho dele de artista, de comprar uma Ferrari, ou de comprar um Jaguar, ou de comprar, talvez, um carro um carro 1000, por exemplo. Ele está consciente do processo que ele... Mas eu nunca o vi tão feliz na vida. Efetivamente, ele está significando e se inventando, e ele sabe que vai ser adulto significa ter autonomia para sobreviver às suas próprias custas, autonomia financeira, inclusive, mas ele está procurando se inventar de um jeito específico. Eu tenho outra filha que acabou o mestrado e acabou de passar concurso público para a universidade. Efetivamente, são 2 filhos com projetos muito diferentes de si. E estão querendo se inventar de cada forma. Quando eu categorizo os dois, um pode ir morar na favela, por exemplo, e o outro pode morar na zona sul do Rio de Janeiro. Mas, sim, independente disso, e quando eu categorizo as pessoas a partir simplesmente das suas particularidades, eu não consigo construir uma cidade fraterna, una e plural. Então, nosso desafio fundamental é como é que as artes podem nos ajudar a construir esse espaço. Por que a gente entrou no mundo das artes? Não é porque a gente era artista, é porque as artes desnaturalizam a possibilidade de pensar o real, porque as artes nos ajudam a reconstruir outras possibilidades de interpretar o real, porque as artes nos ajudam a deslocar o sentido das práticas dos sujeitos, porque, através das artes, é que eu posso mostrar que a favela tem potência, que a favela tem inventividade, que a favela tem criatividade. As artes me ajudam a deslocar as formas tradicionais de pensar as relações entre os sujeitos. Para isso, eu tenho que pensar, e já estou concluindo para a gente conversar mais, outras formas de mediação. As artes, principalmente quando lidam com as escolas, quando lidam com os moradores de favelas e periferias, não pode ter uma lógica didática tradicional. Não pode ter uma lógica escolar tradicional. Todo o desafio dos nossos cursos é romper com a lógica escolar. Todo o nosso curso é afirmar cada vez mais o desejo do garoto, o desejo da garota, o desejo daquele cara, no sentido de construir sua própria vida. Tem um programa fantástico no Rio de Janeiro, do Marcos Faustini, amigo querido, que chama-se Agência das Redes de Juventude. A Agência da Rede de Juventude trabalha só com o desejo do garoto. Ele constrói seus projetos. A função da agência é ajudá-los a construir seus projetos de significação da existência e de produção material. O significado da gente como produtores, efetivamente, sujeitos que querem estimular a produção artística, é como é que a gente ajuda as pessoas a se inventar na sua condição de sujeitos. Então, o nosso desafio, por exemplo, as pessoas chegam lá no nosso centro e o primeiro desafio deles fala: pô, eu não entendo nada de arte. Esse é o primeiro sentimento. Existe uma necessidade profunda de entender de arte. E a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: não tenda, simplesmente sinta. Esse é o parâmetro básico que a gente começa a conversar, e fazer com que a pessoa simplesmente se sinta pertencente. Nós temos também um centro cultural que é da prefeitura, e a gente administra. E tinha uma galera super do bem, super legal. Eles estavam fazendo uma série de eventos lá e só levavam coisas que não tinham naquele espaço. Era no espaço do bairro, perto lá, no bairro da Penha, que é parecido com o bairro da Penha aqui. Aí eles queriam levar coisas que o povo não tinha acesso.
Então, música levavam jazz, levavam bossa nova, levavam espetáculos de teatro sofisticados. A gente falava, eu falava com eles, você não percebe que isso é muito perverso? É você, quando está querendo afirmar que existe um lugar da arte mais sofisticado, você não abre espaço para esse cara ter o que ele gosta de fazer, está acostumado a fazer. Tem que ter pagode aqui, tem que ter um samba tradicional aqui, mas tem que ter um pagode, tem que ter um cantor popular, tem que ter pessoas, outros tipos de manifestações, teatro de entretenimento, porque isso vai ajudá-los a reconhecer esse espaço aqui como deles. Nesse processo, eles podem ter acesso a outras linguagens, podem ter acesso a outras formas de pensar a arte, mas não dá para hierarquizar a arte e simplesmente querer trazer o que, em tese, eles não têm, porque isso não os aproxima desse tipo de território. Esse espaço tem que ser democrático. Então, quando a gente categoriza e simplesmente não busca essas mediações, a gente não percebe a possibilidade de inventar efetivamente com essas pessoas, mas é uma lógica profundamente tuteladora e de estabelecendo hierarquias onde já o coloca na posição inferior. Eu fui secretário de Educação e, quando eu entrei lá em Nova Iguaçu, que é a quarta maior cidade do Rio de Janeiro, muito pobre, e tinha agentes de leitura e de escrita. Eu falava, um dos problemas da escola é a leitura e a escrita, mas um problema muito maior da escola é a escuta e a fala. Efetivamente, quando a gente fala que o problema da escola é a escrita e a leitura, a gente fala que o professor que domina a leitura e a escrita é o protagonista e os alunos são objetos passivos daquela ação do professor. Quando a gente diz que o problema também é aprender a falar e aprender a escutar, a gente coloca o professor no outro lugar e os alunos também. E a gente para de achar que aquele aluno simplesmente que fala demais ou que se movimenta demais é um problema dentro da sala de aula, e ele passa a ser também sujeito do processo de aprendizagem naquele território. Então, tão importante quanto a leitura escrita é o aprendizado da fala e da escuta. Tinha 125 diretoras na rede. Quando a gente botava o microfone na mão delas, elas tremiam porque não aprendiam a falar em público, porque tinham medo de falar besteira. A gente não aprende a falar em público junto. A gente não aprende a ficar à vontade com o outro em público, a escutar e a falar. Então, tem desafios na prática educativa e de participação que a gente está falando, romper com o didatismo, romper com a lógica escolar, de ensinar o povo a ter acesso a determinados conceitos e afirmar aquele território como espaço de fala e escuta, de construção comum de variados níveis. E, a partir daí, a gente vai podendo reconhecer essa inventividade dos territórios populares e de outros territórios também. Então, como é que a gente reconhece a beleza da cidade, a potência da cidade? O que há de potente na Zona Sul, na área nobre do Rio de Janeiro? Por exemplo, é muito diferente ser idoso num bairro como Flamengo, ou Copacabana, ou Ipanema, e ser idoso numa favela. As condições de vida de um idoso na favela são muito melhores, muitas vezes, que de um idoso numa área nobre, por exemplo. Eu era vizinho de uma idosa, por exemplo, no apartamento que eu moro no Flamengo, durante 3 anos, eu acho que eu a vi 2 ou 3 vezes. Então, efetivamente, as condições de intensidade da vida numa favela são diferentes de um bairro nobre, por exemplo. Eu tenho um filho de criação, que ele tem 33 anos, ele não tem menor chance dele morar com a gente. Desde quando ele fez 18 a 19 anos, ele quis continuar morando na favela. Tem um grau de soltar pipa é a coisa que ele mais gosta da vida. Ele tem 33 anos, tem uma cabeça de 13, 14 anos, mas ele vive nos festivais de pipa e certamente não tem um festival de pipa na Zona Sul. Então, tem experiências ricas de vida que ele tem na favela que ele não tem na Zona Sul. Então, para ele, não tem o samba que ele tem, não tem intensidade, não tem bar aberto como ele gosta. Ele simplesmente prefere muito mais viver na favela. Ele tem uma casa digna, ele vive com dignidade, trabalha na favela, inclusive, e tem uma vida. Então, essa hierarquização da vida é um problema completo quando a gente vai trabalhar também no campo da arte. Ou a gente reconhece que há diferentes formas de experimentar a cidade, de viver a potência da cidade, ver as possibilidades de viver e se inventar como ser humano, ou então a gente vai continuar construindo a ideia de que nós somos setores médios, são seres capazes de encarnar um projeto específico do mundo mais ordenado, mais racional, e queremos impor esse mundo a, efetivamente, outras pessoas. Teve uma fala que eu gostei muito no jornal esses dias, que falou: o mundo está muito diferente mesmo. Durante muito tempo, a classe média no Rio de Janeiro tentou ganhar o voto do porteiro. Agora são os porteiros que estão tentando ganhar o nosso voto. Então, efetivamente, tem um empoderamento, entre as palavras feias, mas que é importante, das pessoas nas favelas, principalmente do Rio de Janeiro, onde reconhece o direito de também falar, onde reconhecendo que ninguém precisa simplesmente falar por nós. É claro que é fundamental ter pessoas que estudam e trabalham as questões de favela, mas hoje, cada vez mais, tem sujeitos nas favelas, e não apenas objetos de pesquisa ou objetos de trabalhos estéticos, culturais, educacionais.
Esse reconhecimento dessa condição de sujeito é que nos alimenta. E esse processo de construção comum é que vai fazer que a gente tenha uma cidade mais humana, mais fraterna, mais amorosa, e que a gente consiga sair, depois dessas eleições, deixando de ver o outro apenas como inimigo e vendo como parceiro o desejo de ter uma cidade mais legal, de ter um país melhor para todos nós, e que a gente possa realizar nisso. Esse é o papo inicial e a gente vai conversando depois. Obrigado. Obrigada, Jailson. Agora eu passo a palavra para a Elisa Bracher. Bom dia, obrigada pelo convite para vir aqui. Eu achei ótimo estar depois do Jailson, que a gente já participou de uma mesa juntos, mas principalmente porque, mudando um pouco a fala inicial que eu ia fazer, eu venho do lugar exatamente oposto ao Jailson. Eu sou uma pessoa da classe alta brasileira, da tradição cultural mais quatrocentona, que é o que se diz em São Paulo, não sei se no Rio tem esse termo também, mas é o tradicional do tradicional, as pessoas ricas e tal, e que tem realmente um imenso preconceito em relação à cultura brasileira, né? E eu acho que, enfim, eu fiz o caminho oposto, quer dizer, eu fui até a favela, né? E acho que a favela no Rio, a favela em São Paulo são muito diferentes, são coisas realmente muito diferentes. No Rio, você tem a impressão, uma valorização cultural, porque é verdade, né? O samba, enfim, tem suas raízes na favela e tudo. Em São Paulo, você pode falar hoje em dia do funk, mas, enfim, realmente é um lugar muito mais empobrecido, eu tenho a impressão. Ao menos as favelas que eu trabalho, né? Também acho que depende da favela, né? Tem favelas que são quase bairros, como Heliópolis, Paraisópolis, Capão Redondo e tal, e tem favelas minúsculas, como a que eu trabalho, que são 2 ruas. Então, minúsculas em relação às grandes favelas, né? Então, eu acho assim que na realidade, o que existe é uma imensa dificuldade de conviver com essa cultura brasileira. Em primeiro lugar, porque a gente não sabe exatamente que cultura é essa, né? Em segundo lugar, porque a gente realmente não está acostumado. Posso dizer assim, eu, como uma pessoa da classe alta, quando você vai num lugar e você vê alguém falando mais alto do que se fala normalmente na universidade, eu não sou acadêmica, nada disso, mas eu sei muito bem o que é essa convivência no meio termo. Acho que o ideal seria o meio do caminho entre nós dois. Seria o ideal. Bom, mas então deixa eu falar um pouco aqui. Eu tenho um ateliê, eu sou artista plástica, faço esculturas e faço esculturas muito grandes. Então eu fui sendo sistematicamente expulsa dos lugares que eu trabalhava, ora porque eu estragava a prensa do lugar quando eu fazia gravura, ora porque o caminhão fazia barulho, ora porque o vizinho não queria. É um pouco isso, você incomoda a vida do outro, né? No caso, eu incomodo quando eu trago uma aparelhagem industrial para dentro de um bairro residencial de classe alta em São Paulo. Mas também incomoda a vida do outro você que traz um bar, um boteco, com samba até 2 horas da manhã. E não é só pelo barulho, não é só porque você não pode dormir, é porque aquilo te ameaça na sua situação estável, né, de dominação na sociedade. Isso realmente eu acho que é bem sensível para mim. Quando eu mudei de ateliê, então, porque eu fui expulsa do meu outro ateliê, que eu não podia mais trabalhar com um caminhão, eu fui para a Vila Leopoldina. Na época, que eu não sei quem é de São Paulo, quem conhece São Paulo, a Vila Leopoldina era um lugar em que a classe A e B não frequentava. Não existia a Vila Leopoldina no universo. Quer dizer, existia ali até, a Paula até vai saber, até o Boaçava. A Vila Leopoldina era uma coisa ali, tinha as caixarias, tinha os depósitos de flor, de fruta. Faz tempo eu fui para lá, e quando eu fui, eu acho que, como artista, eu sempre tive... eu trabalho com essa coisa industrial, né? Então, fica um tempo ocioso, um material ocioso e uma mão de obra ociosa muito grandes, porque, na realidade, eu tenho que ter um assistente. Mas eu tenho que ter um assistente para fazer uma escultura, para me ajudar a fazer 5 gravuras. Eu tenho que ter hoje em dia, eu tenho uma ponte rolante. Evidentemente que eu não uso a potência industrial dela, eu uso para o meu trabalho de artista. Então, isso, junto com uma porção de meninos que eu via correndo ali na Avenida do Canteiro Central, ali em frente ao Ceasa,
e um desejo, sempre esse incômodo meu de por que é que essas culturas têm que ser tão divididas, quer dizer, por que é que a cultura da sala de jantar da minha casa tem que ser diferente da cultura da cozinha da minha casa. Era mais ou menos isso, que eu tinha essa, não sei por que eu tinha embora, enfim, acho que a minha família é muito bacana, mas tinha essa diferença, sempre foi muito nítida, e ela é muito nítida até hoje. Então, eu chamei os meninos para virem para o ateliê, para fazerem aula de marcenaria uma vez por semana. E aí o processo foi indo, eles foram chegaram muitos meninos. Hoje em dia é um lugar enorme, atendem 270 crianças diariamente, mais 60 mães, mais barracos na favela, enfim, é uma coisa bem grande. Mas o que eu acho importante dizer é o seguinte: teve um momento na minha vida em que eu ainda não era institucionalizado, era eu, pessoalmente, que recebia aquelas crianças, e eu percebi que eu não podia continuar se eu não fosse efetivamente assumir aquele trabalho, porque eu estava envolvendo demais aquelas crianças. Eu não podia, não era brincadeira aquilo, era a vida delas, elas estavam acreditando numa opção que eu estava abrindo ali para eles, e uma opção que eu acho, quer dizer, quando o Jailson fala, né, do cara ser fotógrafo, em vez de necessariamente ser das Casas Bahia ou do telemarketing, eu acho assim, é a opção dele poder escolher, é a opção dele poder começar a ter desejo, né? Porque para você chegar no lugar em que está se oferecendo um curso de fotografia, ou para você chegar num lugar em que está se oferecendo uma aula de artes, de cerâmica, de qualquer coisa, você tem que antes ter feito um certo caminho, né? Você tem que antes ter criado dentro de você alguma identidade que é maior do que a identidade de você ser um favelado, né? Então, quer dizer, além de você ser um favelado, porque você é um favelado, às vezes as pessoas brigam comigo, pô, você me chamou de favelado. Eu falei, pô, mas você é um favelado, o que eu posso fazer se você mora na favela, né? Mas ele é muito mais do que isso, né? Porque eu sou muito mais também do que uma pessoa de classe alta paulista, enfim, né? A gente é muito mais coisa do que a nossa origem e do que o lugar em que a gente mora. Então, só que eles têm que se desgrudar dessa condição deles, ampliar esse horizonte e se sentir realmente com possibilidade de participar, de entrar no MAM, por exemplo, né? De entrar na porta do MAM. Então, eu me lembro, eu, adolescente, eu tinha uma galeria em São Paulo que chamava Paulo Figueiredo, que era uma ótima galeria, maravilhosa e tal. Eu morria de vergonha de entrar na galeria, porque você tinha que tocar a campainha, aí vinha uma pessoa de salto alto, era uma loira assim, e super arrumada, e você ficava vendo a exposição e ela ficava te olhando. Eu morria de vergonha. Então, quer dizer, os meninos começaram a ir lá, e num dado momento, né, que eu percebi, eu falei assim, bom, eu tenho que escolher se eu vou continuar com essa história. E tenho que saber que, se eu for continuar com essa história, eu estou pondo em risco toda a minha existência anterior. Quer dizer, os meus valores, a minha forma de estar no mundo, o meu círculo social, o tipo de trabalho de arte que eu faço, a minha inserção no mundo da arte. Porque existe um imenso preconceito com artista que trabalha com educação, ainda mais com educação com pobre. Aí, então, ferrou. O cara... Então, eu tive esse momento em que eu falei, não, eu vou, porque também agora, para mim, era muito pobre só o universo da arte. E a gente começou a construir um lugar que era um lugar assim de fazer. As pessoas iam lá para fazer marcenaria, fazer culinária, fazer pintura, fazer desenho, fazer xilogravura, para fazer. E o que a gente começou a perceber é assim, quando eles faziam para fora, eles faziam para dentro também. Eles iam construindo dentro deles possibilidades diferentes, né? Então, quando o Jailson fala dessa coisa de quebrar essas barreiras, né, de construir essas pontes, eu acho que são essas condições, que são condições internas, emocionais, que crianças e adultos e jovens e senhores e senhoras têm que ter a possibilidade de construir para poder vir até um museu, como ou uma galeria ou qualquer coisa. Eu me lembro uma história super curiosa. Assim, a gente tem um grupo de gravura, de xilogravura lá no Acaia muito forte, que é o Xilo Ceasa.
E eles fizeram uma gravura que a editora 34 comprou para pôr na capa de um livro, né, que se chama Poema Pedagógico, do Macarenco. E a livraria da Vila botou na vitrine assim, da livraria todos os livros do Macarenco, era meio uma promoção. Tal. Uma menina do Acaia passou na frente da livraria e ela fazia parte do Chilu Ceasa. E depois comentou comigo, falou, puxa, eu vi lá o livro. Tal. Eu falei, mas você entrou na livraria? Ela falou, não, mas eu posso? Né? Falei, quer dizer, é muito louco, né? Porque ela pode, quer dizer, ela é a autora da capa do livro que está sendo vendido na livraria, mas ela não tem esse sentimento de que ela pode entrar na livraria. Não há nenhuma regra na livraria da Vila escrito não pode, preto, mulato, branco, pobre, nada disso, mas há uma barreira social. Ela existe, ela é cultural, ela é histórica, e eu acho que é para romper essa barreira que a gente trabalha. Né? Dos dois lados, porque eu, quando abri o meu ateliê, na verdade, eu queria ter contato com essa cultura. Então, na realidade, eu não chamei os meninos porque eu achava eles pobrezinhos e queria ajudá-los. Eu os chamei porque eu queria conhecer o que é, que diabo que é essa favela. Que lugar que é esse que tem samba, que tem capoeira, que tem crime, que tem morte, que tem... Enfim, como todo lugar, tem tudo. Né? Mas eu achava, e acho ainda hoje, que do ponto de vista da minha origem, né, da classe alta brasileira, nós somos profundamente empobrecidos. E a gente precisa dessa cultura que vem desse outro lugar, que, às vezes, é a favela, às vezes são conjuntos habitacionais, às vezes é o interior, enfim, são diversos lugares. Não é também só a favela. A gente fica... É porque, no meio urbano, a gente fala da favela. Né? Uma outra experiência engraçada foi que o meu ateliê é junto, né? Hoje em dia não é mais junto, mas era junto com o ateliê dos meninos. Então, eu fazia as esculturas lá, e os meninos correndo e andando, era uma bagunça. E um dia eu fui fazer uma exposição no gabinete de arte, que era uma sala comprida, assim, e pus uma escultura só, que era uma escultura de 7 troncos de madeira, assim, enorme, ficava ali. E aí um menino, eles foram visitar a exposição, e um menino olhou na parede e estava escrito Elisa Bracher. E eu tenho um apelido que é Licó, todo mundo me conhece por Licó. E ele falou, mas quem é essa Elisa Bracher? Aí a pessoa que estava com ele falou, é a Licó. Vixe, por que trancaram a escultura dela lá dentro? Para ele, tinha perdido toda a vida. A vida, a vitalidade da escultura, aquela coisa forte que tinha, acabou. Então, eu acho que tem duas coisas muito importantes para a gente pensar quando a gente pensa em museu, especificamente. Né? Uma é a seguinte, você está querendo abrir o museu para um público maior, você está querendo receber pessoas de uma outra classe sociocultural e tal, mas você está realmente admitindo que eles vêm com toda a bagagem cultural deles? Você está realmente admitindo que eles podem, eventualmente, ter um comportamento que vai desagradar os outros e que não é um comportamento ruim? Ele pode falar um pouco mais alto, ele pode se abraçar mais, existe mais força e vitalidade nessas pessoas. É verdade isso. A gente vê, não tem, você percebe isso, né? E isso incomoda. Incomoda. Então, a gente está preparado para isso. E eu estou falando a gente porque eu também faço parte desse meio, né? Então, quando eu abri o ateliê, eu falei, bom, agora dançou. É o que vier. Vai acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, né? Então, outro dia eu fiquei pensando, será que a gente está preparado assim para admitir a produção deles? Por que a gente não faz uma curadoria séria sobre a pintura que é vendida na Praça da República? Por que isso não pode ser um exercício mais sério, sem ser na sala ao lado, na sala pequenininha, sem curador, sem catálogo, sem... Então, acho que essa é uma questão realmente muito importante. A outra questão, que eu acho que é uma questão maior da sociedade, é assim, na organização que a gente acabou fazendo, a gente separou completamente os meios produtivos dos meios de vida. Né? Então, você praticamente não vê mais as coisas sendo produzidas. E a arte, basicamente, é a produção, é o fazer. Então, quando você chega num momento em que fica tudo absolutamente asséptico, né, em que você quase tem que olhar de lupa as coisas, e de luva. Eu lembro uma vez, foi um rapaz lá
sei de onde era, que iam transportar uma escultura minha grande, e ele foi, era do seguro, e ele pôs a malinha, abriu, e ele não falou comigo, então eu não podia falar nada. Ele pôs, abriu, pegou uma luva, pôs a luva e falou: bom, cadê a obra? Eu falei: está aí, era um tronco imenso de madeira, de 8 metros. Ele olhou, tirou a luva, pôs na malinha e foi. Então, tem um olhar para a arte que eu acho que a gente acaba tirando de lado uma parte dela que é absolutamente fundamental, que é o fazer, né? E que eu acho que é isso, do meu ponto de vista, lá onde a gente trabalha, é isso que cria força nos meninos, nas meninas, para a hora em que ele é capaz de fazer uma imagem, a hora que ele é capaz de fazer escolhas de material, de instrumento, a hora que ele é capaz de fazer escolhas de representação, a hora em que essa capacidade dele começa a trazer uma necessidade de um repertório imagético, que ele tem um outro, ou, às vezes, ele não tem mesmo. Enfim, pelo menos o repertório que está nos livros. Então, eu acho que são questões que eu acho também importantes. Quer dizer, a gente trabalhou muitos anos, hoje menos, mas ainda trabalha, com adolescentes e adultos analfabetos, né? E aí, como é que você faz? Você está falando de uma cultura basicamente letrada. Você está falando de raciocínios e elaborações que acompanham o desenvolvimento dessa linguagem, né, da linguagem escrita. Então, como é que você faz com esse cara que é analfabeto? Aonde você coloca ele dentro desse museu? Como é que você vai atingir? Claro que ele é um sujeito, o fato dele ser analfabeto, absolutamente não tem nada a ver com a sensibilidade dele, com a capacidade de apreciação de uma obra, com a capacidade de criação, nada. Mas ele tem uma condição que é diferente. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente assumir essas diferenças. Elas são diferenças. Então, como a gente vai trabalhar com isso e, aos poucos, fazer com que elas não sejam tão aparentes, né, no sentido de realmente você se sentir incomodado. Eu acho que mudou muito. Eu me lembro do Man barrar a gente na porta. Eu já tive essa experiência. Eu me lembro sei lá, de chegar no MASP e ter problema de entrar com o menino. Então, eu acho que mudou muito, acho que está mudando muito, mas eu acho que a gente precisa estar muito atento. E estar atento porque mudar, né, vamos dizer assim, ampliar o público do MAN significa mudar o MAN. Não é só você ter programas educativos, você ter exposições, você ter pessoas bem treinadas para receber todo mundo, para não ter preconceito, etc., é mudar a cultura de um lugar, né? Então, eu acho que, no fundo, a gente está falando de mudar a cultura dos lugares e da gente, né? Acho que é isso. Eu queria só passar umas imagens, pouquinhas do... Vamos trocar. Bom, então, a gente começou ali na Vila Leopoldina e realmente era tudo muito misturado, né? Hoje em dia é o Instituto Acaia, é uma coisa... O que é Acaia? Hã? O que é Acaia? Acaia quer dizer útero. E é útero porque a ideia é que eles possam chegar lá e estarem lá e se fortalecerem, e depois eles vão para o mundo, né? Não é para ficar lá, não é para... E essa é a localização, quer dizer, o Ceasa é esse cor-de-rosa, os cor de laranja são as duas favelas e o Singapura, e ali em cima, azulzinho, é o ateliê. Aqui era quando era bem no começo. Oi? Ah, desculpa, é aqui, né? É que agora desapareceu. Ah, está aqui. Então, no começo era realmente assim, isso aqui é uma escultura de madeira minha, as outras são umas pedras. Oi? São umas pedras e os meninos no meio disso tudo. Era completamente junto, né? Aqui são eles em cima também de umas pedras. Um menininho na escultura. Esse menino, por exemplo, a mãe dele chegou lá e falou assim: "Ó, meu filho é muito bom de fazer caixote. Ele bate 100 caixotes por dia.
como quem diz, ele pode ser muito útil para vocês, né? E ele, enfim, ficou lá um tempão, adora marcenaria. E aqui é o lugar em que eles moram, o Singapura, né? E era uma turma um pouco mais complexa, assim. Aqui é uma noite que teve uma enchente horrível na favela. Foi a única vez que a gente deu coisas para eles, porque realmente aí destruiu tudo, não tinha. Isso é a favela, é o trabalho da gente lá na favela. Hoje em dia a gente tem 2 barracos, um em cada favela. Esse aqui é o barraco, essa construção, né? Que ali a gente recebe as crianças mais novas e as mães que ainda não conseguem ir para a sede, né? Porque elas têm muita vergonha. Então, uma pergunta muito comum é assim: mas o que eu preciso para ir lá? Você fala: não, você não precisa de nada, você precisa querer ir. Mas elas não conseguem ir. Então, tem todo um trabalho inicial de você... A primeira mãe que foi, no final de meia hora de conversa, ela falou: ai, que alívio, estava com tanto medo que vocês gritassem comigo. Então, tem assim é cultura, isso é cultura, né? O jeito que você é tratado é cultura, de que você chega nos lugares, que você... Então, acho que tem que ser muito atento com isso. Isso aqui é a favela, aqui foi um dia de água na favela também. A gente fez um trabalho político mesmo, de conseguir que a Sabesp fizesse as obras de encanamento lá. Aliás, era o maior vazamento de água da cidade de São Paulo. Se ele ainda existisse, seria pior a seca que a gente está vivendo. Tudo é muito assim, sabe? As pessoas elas devem ser como elas são. E a gente deve recebê-las como elas são. E, a partir daí, você pode conversar, e elas... É natural que a gente tenha desejo de conhecer outras coisas, é natural que a gente queira crescer, mudar, transformar. Não é uma coisa... Tem uma marcenaria para os adultos, tem bordado. Aliás, como o grupo Estilo Ceasa, que é um grupo forte, que expõe, faz capa de livro, tem publicações e tudo, tem um grupo de mães que é muito forte também, que chama Artesãs da Linha 9, e existe uma ideia nossa de que eles não podem ter o nome do Acaia, eles não podem levar o nome do Acaia, porque para eles não serem identificados com qualquer coisa carente. Quer dizer, existem esses grupos porque eles são tecnicamente muito capazes, né? Então, não é porque eles são meninos pobres da periferia então a gente proíbe mesmo de usar o nome e de fazer propaganda do instituto ou do ateliê quando eles estão fazendo as coisas deles, né? Artesãs da Linha 9 é porque as favelas chamam Linha e 9. Então, Artesãs da Linha 9. Esse é um calendário de árvores que elas bordaram, é um calendário de uma tribo, eu não vou lembrar o nome agora, do Acre, que a gente teve lá visitando o projeto educacional deles, que é o logo do Estilo Ceasa. E é um grupo muito interessante porque ele tem participantes voláteis, né? Ele começou há 10 anos atrás. De 10 anos para cá, quem está no grupo são as pessoas que estão frequentando o ateliê naquele momento, e tem pessoas que já saíram, já estão na faculdade, ou já estão fazendo outra coisa, estão trabalhando, e pessoas, meninos novinhos de 6, 7, 8 anos, que estão entrando, aprendendo estilogravura. Então, é um grupo que recebe muitas encomendas. Aqui foi um momento bonito que o Fabrício, que é esse professor, o Fabrício Lopes, não sei se vocês conhecem, é um artista também, e ele levou os meninos para fora. Era um momento em que eles tinham que sair daquele universo da favela e mesmo do universo do ateliê, porque eles não saíam dali, é muito difícil sair. Então, aqui é uma atividade na PUC, depois eles foram em Santos fazer algumas atividades lá, fizeram... Isso é uma exposição no Sesc Pompeia. Essa é a capa do Macarenco, que a menina não conseguiu entrar na livraria. Aqui, enfim, são os pequenos trabalhando nos ateliês, né? Todos. Eles podem escolher a atividade que eles fazem até os 15 anos. A partir dos 15, a gente começa a encaminhar para uma opção para eles poderem ter um mínimo de especialização naquela área, né? Não é técnico, é especialização mesmo. A gente, na verdade, prepara esses meninos para cursos técnicos, né? Então,
Tem uma porção desses meninos que vão para o CRIAR, daquele curso de cinema e vídeo do Luciano Huck. Uma porção que foram para o Senai, mas eles não conseguiriam isso se não tivessem passado pelo Acaia. Aqui, a coisa de perder criança para o tráfico, acho que é bem mais forte do que no Rio, pelo menos nesse lugar que eu trabalho, né? Não é perder, é uma escolha que eles fazem, né? Alguém deu uma opção melhor para eles. Um dia um menino falou para a gente, falei, puxa vida, David, você agora, porque ele, né, a gente sabia que ele tinha começado a traficar, ele falou, mas, olha, eu fiz todos os estágios que vocês falaram para eu fazer. Eu fui bem avaliado em todos os estágios. Arrumei emprego. Arrumei emprego. E hoje é um cara perigoso, assim, adora a gente, mas é perigoso, foi preso, é super violento. Mas, entendeu, faz parte da sociedade, isso existe, isso é assim, e pronto. Não... Eu gosto do menino. Aqui é um momento interessante de crise, assim, né? Tem alguns meninos que têm, por questões, às vezes, sociais e por questões biológicas, às vezes, crises emocionais muito sérias. A gente tem que segurar o menino, conter, ficar com o menino um tempo. Então, esse menino é um menino que tem bastante esse tipo de situação. E aí os professores, em geral, vão para um lugar sozinho, para não ficar aquele show, né? Aqui são eles brincando de novo, ali no pátio. E essa é uma menina que fez um caminho muito bonito, porque ela hoje estuda artes plásticas, faz fotografia. Ela foi do Chilo Ceasa e fez tipografia, porque daí o Chilo Ceasa, a gente percebeu que as crianças têm muito pouco contato com o universo letrado, né? Com livros, na verdade. Os pais são analfabetos, na sua maioria. Então, a gente montou a tipografia, que é uma das formas de tentar aproximar essas crianças do universo da literatura, não é nem da literatura, mas é pelo menos para se alfabetizar direito. Então, a Thaís é uma menina que fez isso muito, assim. Então, ela trabalhou, ela fez livros, faz pequenas publicações e tal. No fim do ano, a gente faz um passeio para a praia, porque muitos nunca viram o mar, né? Tem muito bonito os relatos de quem nunca viu o mar. Aqui ela trabalhando, alguns poemas que elas fizeram e aí tinha um filmezinho que é Vou-me embora para o Acaia. Esse aqui não dá para passar aqui. Essas são coisas do Chilo Ceasa, né? Isso aqui é um livro, junto com o Arnaldo Antunes, a gente convida escritores ou artistas para irem lá, eles escolhem um texto e discutem esse texto junto com os meninos. E os meninos ficam um certo tempo desenvolvendo o texto, diagramando, pondo lá nas caixas para imprimir e ilustrando. Então, esse foi um livro que até depois ganhou um prêmio e foi editado pela Editora 34. Aqui são aulas de... Daí, essa menina passou para um outro núcleo do Acaia, que é um núcleo que prepara para o vestibular, e aqui são umas fotografias que ela fez dela. Ela adora Frida Kahlo. Super. Esse era um livrinho que eles fizeram, era um projeto deles, que eles conseguiram um financiamento do VAI, que eram histórias recolhidas das mães. Então, essa era a contracapa deles. Também ganhou um prêmio. Então, acho que é isso. Na verdade, assim, dizer que eu acho que é através do fazer que a gente consegue, e que, quando a gente fala em ampliar o espaço, aceitar os outros e tal, na verdade, a gente vai mudar muito, e a gente tem que estar preparado para isso. Obrigada, Elisa. Acho que era dele aquela água, mas tudo bem, né? Você bebe a minha. Essa minha. Obrigado, Elisa. É muito especial, gratificante ouvir o relato de vocês dois. A Elisa comentou aqui, né, do meio do caminho. Se a gente pensar que a gente é um museu que está numa das áreas mais nobres de São Paulo, e que museus ainda, especialmente de arte contemporânea, ainda são entendidos pelo imaginário da maioria como espaços elitistas, a gente precisa pensar também que aqui, Jailson, infelizmente, a gente não tem praia. A praia do paulistano é o Parque Ibirapuera, e a gente está dentro de um parque que recebe 1,5 milhão de pessoas por final de semana. E as pessoas vêm das mais distantes áreas. Então, aqui é um lugar que é deles, é da cidade toda,
E, por incrível que pareça, a gente teve que, recentemente, começar a atuar nesse sentido de fazer, e aí, de novo, né, é como você trouxe, que a arte pode proporcionar isso, né, proporcionar esse entendimento deslocado do entendimento tradicional, do lugar comum, do status quo, e a gente teve que atuar nesse entendimento de que, sim, é um espaço de todos, assim como um museu é um espaço de todos. Então, hoje à tarde, a gente tem uma mesa que é sobre acessibilidade e educação, e eu gosto de falar aqui que a acessibilidade, para a gente, não é simplesmente promover o acesso ao que já existe, ao que está instituído, mas sim promover o acesso ao olhar, perceber a realidade existente e a realidade que se deseja. E não só perceber isso, mas atuar nessa direção, né? A gente sai aí de umas eleições polarizadas e que deixam, né, os primeiros legados aí dos primeiros dias pós-eleições também polarizados, né, no sentido de acabou de ter toda essa polêmica da questão da participação social, e ela foi vista como, né, como perigosa, enfim. E, preparando a minha apresentação de hoje à tarde, tem um lema da questão da militância dos direitos da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. E esse lema, até onde se sabe, ele foi levantado por um grupo, né, uma associação de pessoas com deficiência da África do Sul, que o William Rowland, que é um grande ativista negro com deficiência, foi quem levantou esse lema, e ele dizia que, na luta pelo fim do apartheid, para uma pessoa morta, ficavam 3 pessoas com deficiência. Então, é interessante a gente ir lá atrás e ver que essa luta tem origens semelhantes, e que, pensando a acessibilidade, pensando o pertencimento, pensando coisas que foram ditas aqui, a gente realmente precisa sempre pensar e construir essa sociedade plural, diversa, com identidade, né? Lutar pela igualdade quando a diferença faz um ficar menor do que o outro, e lutar pela diferença quando a igualdade pode ser uma normatização, né? Uma chapa, né, de identidades diversas. Então, eu agradeço a presença dos dois e queria abrir para perguntas da plateia. Bom dia a todos. É um prazer, né, a gente ouvir, né, coisas que, em parte, a gente cultiva, né, e nem sempre a gente consegue ver essas ideias reverberando, né? Então, eu fiquei aqui me perguntando, né, no papel, eu trabalho num museu, meu nome é Denise, eu trabalho no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, que está fechado agora para reformas, né? E uma das coisas que está em discussão é justamente essa reabertura, né? Então, a gente está no meio de um processo de abrir o museu, reabrir o museu, e aí a pergunta que eu fiquei me fazendo, ouvindo tudo isso, né, é o quanto a gente consegue fazer essa sensibilização, né, interna de que museu é esse que a gente vai reabrir em 2022. Porque, de um lado, né, compartilhando com vocês, existe toda uma expectativa de quem já se sente meio, vou dizer, dono do museu, né, que já eram os frequentadores, que eram pessoas que moram há muito tempo na região, né, e, mesmo pertencendo à universidade, né, todo o viés acadêmico que está sempre ali permeando. E aí, num tempo e num lugar, numa cidade em transformação, que precisa ver determinadas transformações acontecendo, porque o museu, embora as pessoas sempre dissessem que o Museu Paulista era um museu mais popular em comparação
o que é isso, chamar um museu mais popular em relação a museus de arte. Várias vezes eu vi essa afirmação, em mesas redondas, alguém falando sobre o museu, ou internamente acreditava-se nessa verdade criada, né? E as pesquisas que foram feitas lá dentro mostram que o cenário não é bem esse. A gente ainda tem uma camada bastante distante da população. Aí eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Que está certo que de origem, da onde vocês atuam e trabalham, né? Parece que a convivência com a diferença está ali mais latente, batendo a porta, e quase que não dá para fazer uma negativa, como quando a gente está encastelado, né? E aí uso o termo encastelado propositadamente, porque a universidade muitas vezes se coloca como um lugar que segrega, né? Então eu queria perguntar para vocês, assim, botar um pouco na mesa essa questão, né? O Museu Paulista, por ser um museu que, grosso modo, a maioria das pessoas que circulam, que conhecem museus, tem referências a essa questão da história. O que vocês sugerem de leitura, né? Está um pouco confuso, desculpe, mas assim é que eu queria compartilhar essa minha angústia, né? Como é que a gente prepara para 2022 um museu que esteja realmente mais sensível, né, ao seu, não só ao seu entorno imediato, até porque o Museu Paulista não está inserido num dos lugares, né, onde você tem ali determinadas questões sociais batendo a porta, né, mas ele também é um castelo difícil de entrar, né, aquela coisa de que as pessoas não entram, né, quando a virada cultural era mais ampla e a gente participou, as pessoas que vinham à noite ou que vinham em outros momentos demonstravam essa dificuldade, né? De como a gente entra, como é que a gente se apropria de uma história que, na verdade, a gente internamente diz que é de todos, mas como é que as pessoas se apropriam disso? Como é que a gente ajuda, né, nesse processo, nós que estamos lá dentro, mas como é que a gente dialoga de uma maneira mais fluida com a sociedade para que elas realmente se sintam pertencentes? Né? Posso fazer assim um comentário? Porque uma das coisas que eu pensei bastante quando me fizeram o convite para vir falar aqui foi os diferentes tipos de museus, né? O museu de arte, o museu de ciências, o museu de história. Acho que o Ipiranga cabe mais nesse bloco, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades aqui em São Paulo, pelo menos, é assim: os museus não assumem a sua personalidade. Então, todos os museus têm programas para jovens, todos os museus têm programa não sei do quê, tudo tem mais ou menos a mesma coisa. Entende? Então, acaba que, assim, os museus não têm uma especificidade. Não é que eles tenham que ficar técnicos, mas, olha, se você é um museu histórico, você é um museu histórico. Você pode contar a história de inúmeras maneiras que você quiser, através da arte, através da ciência, através da geografia, da história. Mas eu acho que uma coisa importante é assumir a sua personalidade, né? Da onde você vem, qual é o seu público-alvo, né? E como é que você pretende que esse público-alvo seja cada vez maior, né? Eu acho o Ipiranga um bairro bárbaro, porque é um bairro que está, hoje em dia, correndo risco, né, de perder aquela caracterização toda de um bairro mais classe média, média alta, assim, que tem aquela porção de casas e tal, e vem aqueles prédios alto padrão, sem arquitetura nenhuma, destruindo tudo, né? Então, eu acho que essa é uma aproximação, por exemplo. O monotrilho que vai passar ali do lado, o córrego do Ipiranga que está ali. Outro dia a gente estava fazendo um filme com os meninos do Acaia e a gente foi para lá do Ipiranga, fomos bem longe, na favela Dona Paula, um negócio super longe, e passamos pelo córrego do Ipiranga. E estávamos de ônibus. A gente falou: puxa, vamos parar para mostrar para os meninos, né, onde começou o Brasil, né? A gente parou, não conseguiu descer do ônibus, porque você não tinha como atravessar aquele negócio. Quer dizer, o córrego é uma coisa horrorosa, imunda, suja e tal. Mas, além disso, você não tem, quer dizer, você não tem nem mobilidade ali, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante do museu. Ele está num bairro em transformação e ele está num bairro que é onde começou o país, né? Ele representa isso, na realidade. Então, sabe, não adianta ficar criando macaquices assim para atrair público. Isso me incomoda muito em alguns museus, assim, que ficam... Denise,
a questão da diferença implica 3 aspectos fundamentais que eu acho que esse é o desafio da gente, que tenta pensar uma cidade mais humanizada. Não tem a dimensão do singular, tem essa dimensão do particular, essa dimensão do geral. Então, eu acho que o desafio fundamental, eu acho que é um pouco quando a Elisa fala da necessidade de marcar uma determinada identidade, é como é que a gente faz essa demarcação. Quando eu digo eu sou um favelado, eu não moro mais na favela. Eu saí da favela, a gente tinha uma casa ótima na favela. Eu saí porque a violência chegou ao limite, até que mataram um cara na minha porta. Então, efetivamente, mas é uma parcela da minha identidade. Mas o que caracteriza a identidade de um museu, por exemplo, ou de um centro cultural? Essa é a primeira coisa que eu acho que o que nos faz ter que existir? O que significa ser o museu no Ipiranga, por exemplo? Essa identidade tem que ser discutida. A partir daí, como é que a gente cria espaços para a cidade, para o encontro com a diferença? Eu acho que essas questões têm que ser colocadas. Então, se a gente conseguir levar ao mesmo tempo, por isso que, ao mesmo tempo, eu tenho que me sentir um morador da cidade e também um ser da favela em toda a sua completude e um ser também da Zona Sul. Tem um discurso na campanha eleitoral agora que foi horroroso, de um candidato no qual eu votei para governador, e que era um horror que ele falava, de um lado, a cidade cartão postal, e aí apresentava a Zona Sul. De outro, a cidade abandonada, que aí era a favela e periferias. Então, que é um discurso tacanho. Nem todo mundo conhece São Paulo ou Rio de Janeiro, nem as zonas nobres são áreas parasíticas, paraísos. A Barra da Tijuca não é um paraíso, apesar de ter um melhor DH do Rio, como a Lagoa, nem a Favela da Maré é o caos, o inferno. Esse discurso que norteia, muitas vezes, a prática política, norteia também, muitas vezes, as práticas educativas. Então, muitas vezes, nossos projetos dentro das favelas ou periferias, a gente afirma um discurso identitário que ignora a necessidade de reconhecer a pluralidade. Quando eu falo a cidade necessariamente é uniplural, tem que reconhecer. E o que o Ipiranga tem de uno, tem de característico, de singular, e o que tem de plural que pode ser encontro na cidade? São Paulo é grande demais, é o contrário do Rio. E tem muitas potências. O primeiro lugar que eu fui um teatro profissional na minha vida, eu já tinha feito teatro amador, foi na Penha, quando eu trabalhava aqui digitador, em 81. E a Penha foi o primeiro teatro até hoje. A Anatomia do Corpo Humano, eu lembro da peça. Foi o primeiro lugar. A primeira vez que eu vi um circo foi aqui em São Paulo. Aí, efetivamente, aqui também na mesma ocasião. Quer dizer, minha vida era muito mais restrita em São Paulo. Então, eu mesmo sendo um trabalhador, digitador, um trabalhador pouco qualificado, eu tinha acesso a muitos processos artísticos, estéticos e linguagens aqui em São Paulo que não tinha no Rio. Eu acho que esse é um diferencial. É difícil pensar como é que a gente traz o povo Miguel Paulista para Ipiranga. Então, eu acho que o desafio maior não é esse, é como é que, na ação do museu, do centro cultural, você se abre para a diferença e se abre para o reconhecimento identitário. É mais importante do que quem vai, é como é que recebe. Eu acho que lá o que a gente está tentando fazer lá na Maré, com o nosso centro de artes, o importante não é simplesmente ficar numa lógica massificadora, querendo que vá milhares de pessoas. O importante é ter, naquele espaço da favela, um lugar onde as pessoas se sintam que eu posso ir, eu tenho o direito de ir naquele determinado lugar. Eu preciso construir, na minha perspectiva educadora, fazer com que ele se sinta pertencente, que ele saiba que tem direito, ele se sinta acolhido, que é um pouco o que você levantou. Quer dizer, esse acolhimento, esse aconchego, esse pertencimento é o desafio nos espaços culturais que a gente constrói. Os interditos que existem na cidade, tem um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, do Eric, o Vermelho, que tem até em vídeo, ele fez uma performance maravilhosa, só que era um ato político. Em 2000, ele pegou o povo sem teto, um monte de cara sem teto, ele estava muito ilhado, muito isolado, e ele botou 2 ônibus, só mulheres e crianças, apenas, parecendo aquela coisa dos retirantes mesmo, foram para um shopping chique, no Rio, que é o Rio Sul, e levaram para ir para o refeitório. Entraram no shopping, provocou uma revolução. Simplesmente as lojas fecharam, as guardas apareceram, chamaram o batalhão de choque. Ele está falando, nós não podemos ir ao shopping, o shopping não é público. A gente só veio. Aí foram seguidos, foram para o refeitório, para a praça de alimentação, abriram o sanduíche de mortadela, o Toby da vida, beberam. E isso provocou um clamor, saiu em vários jornais, simplesmente que um grupo de pobres, um maluco, reuniu 50, 60 pobres para ir naquele espaço interdito. O problema, então, não é quem os pobres chegarem ou não. O problema é como é que a gente rompe com os interditos desse espaço. Vocês, se vão pensar que só vão abrir o museu em 22, vão ter problemas. O desafio é o que vocês vão fazer até 22 para ajudar a criar esses mecanismos de pertencimento e de acolhimento. O que vocês vão estar mobilizando naquele espaço ali para eles sentirem parte daquele processo, para quando o museu surgir na sua estrutura material, em 22, ele já seja realmente uma referência, do ponto de vista simbólico, de pertencimento tanto do povo do entorno como de outros povos com
vocês possam acolher. Eu acho que é esse movimento dialético permanente que é o desafio de vocês, é não pensar em 22, é pensar desde agora que o museu já é. Ele não é um museu de 22, é um museu que já existe agora e que ele tem que estar efetivamente construindo suas formas de pensar a relação com o entorno desde agora. Trabalhar a questão do corpo, da palavra, do território, questões do imaginário, a partir de agora, é tão importante quanto quando ele foi inaugurado, me parece. Eu lembrei, Denise, quando você perguntou, que a Elisa e eu estávamos numa entrevista agora também, né, sobre era pré-eleições, e o quadro chamava Política Nossa de Cada Dia, né, como as pessoas da sociedade civil fazem ações que podem transformar essa vida em sociedade. E aí a locutora me perguntou assim, por que o brasileiro, é bem uma pergunta do senso comum, mas eu vou falar aqui para trazer uma reflexão, por que o brasileiro, quando vai para a Europa, ele visita todos os museus e aqui no Brasil não? Eu só pude responder que, além do fetiche, esse entendimento de visitar espaços culturais no lugar do consumidor, né, da pessoa que vai consumir uma exposição de arte, uma exposição histórica, e não no lugar do sujeito, no lugar do protagonista. Então, eu acho que a questão de... E acho que é muito legal quando a Elisa fala dessa questão da identidade dos museus, né? Quando a gente lembra a história do MAN, que ficou vários anos sem acervo e sem sede, e o museu continuou existindo, e a gente fez uma exposição aqui que chamou o Retorno da Coleção Tamanho, que foi Carlos Tamanho, que foi a primeira pessoa que doou a sua coleção privada, particular, para que o museu começasse a colecionar de novo. E a gente fez um evento aqui que chama Canto Livro, que une a música, a literatura, a poesia, tudo interpretado na língua brasileira de sinais. E eles fizeram, por conviver tanto com a realidade do MAN e com as ações educativas e tudo, eles fizeram uma música para o MAN. E daí tem uma frase da música que me pega muito, e eu penso muito na questão da identidade, que ela fala assim, o maior patrimônio é se reinventar. Né? E você pensar que o sonho, né, de um museu de arte moderna, da questão, né, de pensar como se rompe, como se questiona, como se constrói, isso faz parte da nossa identidade. Então, eu não sei, teve um museu da Holanda, o Stedelijk, que ficou também muitos anos fechados, além do Reich também, e eles fizeram, durante esses anos todos, eles fizeram uma ação educativa que eles iam a campo para perguntar qual que era o entendimento que a sociedade tinha desse museu. Isso resultou numa publicação e também resultou com uma diretriz das ações educativas que eles iam fazer depois que o museu reabrisse. Eu achei interessante. Né? Bom dia, meu nome é Renata, eu trabalho no MAC da USP, aqui em frente, no antigo prédio do Detran. Eu queria juntar um pouco as observações de vocês, você que parte do olhar de uma artista plástica e você que é um educador. Nós, recentemente, criamos um programa, um convite para atender os jovens e adultos em processo de alfabetização. Como o MAC agora abre uma vez por semana à noite, isso foi possível. Então, Elisa, como você citou, como recebemos os analfabetos, o museu está recebendo esses grupos e eu não tenho nenhuma conclusão, não é nem um trabalho científico, nem a intenção, mas o que eu estou aprendendo um pouco com essas pessoas é que como é importante alguns objetos presentes no museu com os quais elas se reconheçam. E, surpreendentemente, porque eu, na minha ignorância de trabalhar com esse público, achei que eles iam gostar da Tarsila, do Guinhard, do José Antônio da Silva, e eles ficam muito interessados no trabalho do Tiago Honório, que reuniu uma série de ferramentas num estágio que ele fez em Paris, e eles começam a trazer as memórias e o conhecimento deles de como é essa ferramenta, para que serve? Essa a gente corta arroz, essa a gente corta o capim. E eu percebo, nesse trabalho, que é bem recente, que, mais do que fazer com que eles se sintam pertencentes a esse lugar,
que o museu precisa perceber que a gente pertence a essa sociedade, a essas pessoas que estão excluídas. Então, o museu precisa preocupar em oferecer objetos que possam ter alguma relação direta, porque eu percebo que é muito importante para eles. O gato da Nina Pandolfo, que eles entram no museu e se identificam. Nossa, isso é um gato, eu conheço um gato, eu posso estar dentro desse lugar, eu posso passar a mão nesse gato. Tudo isso me fez perceber que, às vezes, a gente não... e falando também dessa questão política, né, da eleição que foi tão difícil, que a gente não reconhece que essa sociedade da favela, do analfabeto, está presente na nossa vida, e que isso é nosso também, que a gente pertence a essas pessoas, que é um ir e vir, não são só elas que têm que pertencer ao museu, mas o museu tem que perceber que pertencemos a essas pessoas também. A gente tem essa máxima, né, que você falou, que assim, os excluídos, né? Então a gente agora eles são excluídos do núcleo cultural em que a gente vive, e nós somos excluídos do núcleo cultural em que eles vivem, né? Então, no fundo, os dois lados estão perdendo, na realidade. Eu acho que os dois lados estão aprendendo, né? Quando a gente faz estão perdendo na hora que se separam, né? Agora, eu entendo perfeitamente que eles vejam lá os instrumentos de trabalho e se sintam bem, porque é algo que faz parte do universo deles. Quando eu fiz aquela exposição no Museu da Casa Brasileira, das fotografias, não sei se vocês sabem, várias fotografias de casas do Nordeste, né, que eram famílias de pessoas que vivem aqui, que a gente recebe lá no Acaia. Teve um grupo de meninos, isso um segurança que me contou, que estava sentado vendo um videozinho que tinha e começou a ficar muito emocionado com o vídeo. E aí o segurança perguntou, mas aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, é porque é igualzinho como a minha avó contou para mim, que era a casa dela. Então, quer dizer, é uma coisa que faz parte dele. Você realmente, tudo bem, Tarsila, tal, mas não faz parte de você. Eu bato muito tempo, Renata, desse termo exclusão social, né? Primeiro, porque não existe, como Elisa colocou muito bem, não existe exclusão social. As pessoas podem estar excluídas adjetivamente. Durante muito tempo, os pobres estiveram excluídos da universidade, durante muito tempo teve gente excluída do mercado de trabalho específico, mais qualificado, durante muito tempo teve gente excluída do direito ao acesso a espaços culturais, por exemplo. Então, existem exclusões adjetivas, mas não existe excluído. O problema é que a gente tende a transformar a exclusão adjetiva numa exclusão substantiva, e a gente reconhece aquele cara como o excluído. Logo, é como se ele estivesse fora do mundo, fora da cidade, e por isso que a gente define a favela e a periferia como a não-cidade, e acha que cidade é o mundo onde a gente vive. Cidade é o mundo dos nossos valores, dos nossos conceitos, das nossas regras, das nossas proposições. E aí a gente já partiu a cidade. Se a gente reconhece que a cidade é una e plural, que as pessoas têm diferentes formas de vivê-la, senti-la, de percebê-la, diferentes pertencimentos, aí, como nós estaremos vendo que a relação inclusão-exclusão é sempre marcada por essa dialeticidade, e que é importante a gente reconhecê-la. Então, o desafio de que as pessoas se sintam pertencentes à cidade como um todo é fazer com que, efetivamente, as pessoas possam se reconhecer nas suas possibilidades. É claro que as possibilidades podem ser diferentes. Meu filho só está fazendo esse curso, por exemplo, porque nós estamos bancando. É claro, eu não poderia fazer esse curso quando eu era garoto. Eu fui fazer geografia porque era o único curso que eu conhecia pessoas com nível superior. Eu adoraria. Hoje, certamente, eu faria um curso chamado Relações Internacionais. Eu faria um curso chamado Antropologia. Eu só tinha geografia ou história para fazer. Por que eu fui fazer geografia? Porque a primeira vez que eu ouvi na vida, no pré-vestibular, que eu pagava como entregador, um cara xingar os Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido, até os 19 anos de idade, alguém xingar os Estados Unidos. Eu adorei. Achei aquilo fantástico. Fazer geografia é por isso. Entendeu? Ela falou, imagina, com 19 anos. Isso quer dizer, é claro que eu era excluído de um conjunto de acesso a informações e outras proposições, mas era incluído em outras dinâmicas. Então, acho que nosso desafio fundamental é como é que é esse termo que você usa, como é que a gente se sente pertencente à cidade? E como é que a gente sente, efetivamente, a cidade dentro de nós. Quando a gente passa a ter isso, eu não vou mais discriminar o cara porque ele mora na Zona Sul. E não vou discriminar o cara porque o cara mora em São Miguel, ou porque mora em Engenheiro Goulart, ou porque mora na Penha. Quer dizer, se a gente conseguir construir, a gente sai dessa eleição com um sentimento, efetivamente, de nos sentir como é que nós podemos nos tornar cada vez mais sujeitos. A grande crise do contemporâneo é a crise do sujeito revolucionário, a crise do sujeito transformador. Durante o marxismo clássico, definia como sujeito transformador
O proletariado, porque era uma equação muito simples. A questão era a propriedade privada. Quando você coloca a questão da propriedade privada, o revolucionário é aquele que não tem a propriedade privada, é esse que vai construir outro tipo de proposição de sociedade. Quando eu estou falando de agente revolucionário, é um agente dedicado a construir uma utopia de um ser humano pleno. O nosso desafio como sujeito revolucionário hoje são aqueles que colocam em questão a condição de objeto das instituições. O desafio é como é que nós nos tornamos sujeito das instituições. Quando nós somos consumidos e produtos do Estado, que quer definir o que a gente tem que fazer ou deixa de fazer, quando o Estado quer regular o nosso corpo, quer regular a nossa forma de amar, quando quer usar a droga, a substância que a gente utiliza, é uma forma, efetivamente, de normatização da nossa existência. Quando o casamento quer normatizar uma forma determinada de amar, de estruturar, de uma forma determinada de viver, quando o amor, principalmente o amor possessivo, quer estruturar uma forma de sentir o outro, se relacionar com o outro, se relacionar com o nosso corpo. Quando o mercado quer estruturar uma forma específica da gente se relacionar com ele, na condição de consumidor, são todas formas de objetivação. O nosso desafio é como é que nós construímos um mecanismo de subjetivação. Para construir esse mecanismo de condição de sujeito das instituições, o nosso desafio não é acabar com as instituições. O nosso desafio é fazer com que elas sirvam aos sujeitos e não o contrário. Então, o nosso desafio, por exemplo, é que a ação política sirva aos sujeitos e não ao contrário. E nós acostumamos que a estrutura política hoje nos torna objetos. Então, o nosso desafio é o mesmo, considerando que nós somos seres, em tese, por coerência, queremos viver uma forma plena, nós e os outros. Então, me parece que a questão fundamental dos museus, dos centros de artes, é como é que reconhece a condição de sujeito do outro e ajuda cada vez mais a que esse espaço seja um espaço de relação de sujeitos. Quando não transforma simplesmente o outro em objeto do seu projeto, da sua intenção, do seu conceito, da sua proposição. Porque o maior desafio com a gente da periferia é transformar-nos em objetos de projetos sociais, de projetos culturais, de projetos educacionais. A ideia é que nós somos objetos que podem ser trabalhados para vivenciar uma determinada forma de percepção da cidade é muito usual. Por isso que eu falo, o desafio não é esse garoto ser artista, simplesmente, ou ser universitário, ou ser um traficante de droga. O desafio, como a Elisa colocou também, é que ele tem espaço para viver o seu desejo, que ele tem espaço para construir o seu desejo. E, muitas vezes, o seu desejo pode ser diferenciado. O seu desejo pode ser, inclusive, caminhar no mundo da criminalidade. Mas o que ele não pode é não ter a opção. E, se ele escolher esse caminho da criminalidade, ele tem que ser punido. O nosso problema é a gente ter que discutir também o que a gente está definindo como criminalidade. Porque hoje nós temos, por exemplo, 70% das pessoas que estão presas por envolvimento com tráfico de drogas. E, certamente, para mim, o meu maior problema, por exemplo, na vida, com o indivíduo, é que o Estado garanta a minha segurança. E o tráfico de drogas não ameaça a minha segurança. Não é ele que define se alguém vai entrar na minha casa, não é ele que define se eu vou ser morto, não é ele que define. A polícia do Rio de Janeiro e de São Paulo se dedica muito mais tempo a combater o tráfico de drogas do que a garantir a minha segurança. Então, esse é um problema que nós temos, porque é uma lógica moralista, normativa, que faz com que o principal crime do país seja o tráfico de drogas. E não seja, por exemplo, o crime contra a vida. E que não seja, por exemplo, o assalto à residência. Eu acho que a polícia tem que estar muito mais empenhada em evitar que a minha casa fosse assaltada do que prender uma mulher que está vendendo droga. Do que encher a cadeia de garotos negros, pobres, de periferia, que estão vendendo drogas. Eu queria que ele cuidasse da minha segurança na rua para eu poder andar sossegado na rua. Eu queria que ele garantisse meu patrimônio, que ele garantisse meu direito de ir e vir. E ela está preocupada. Então, essa questão também da lógica, como é que a gente pensa o real, como é que a gente pensa o conceito de crime, o conceito de favela, o conceito de museu, vai definir a nossa forma de inserção na cidade. Então, rever esses conceitos e a gente se colocar como sujeito diante das estruturas institucionais, o Estado, o mercado, o casamento, o amor, a família, a religião, monoteísta especialmente, é fundamental para a gente construir esse projeto. Então, nada se separa. Não dá para pensar só no museu. A gente tem que pensar na condição completa da nossa inserção na sociedade. Alguém tem... Eu acho que é bacana pensar também como que... foi muito interessante aqui no texto do Jailson. Depois, a gente vai disponibilizar os textos de todos os convidados no site do MAM. E é interessante que você fala, né, da favela como esse lugar potencial de se reinventar, e que uma nova vida se cria, novas possibilidades se criam, mas, claro, um momento, a falta de investimento limita nesse sentido. E se a gente pensar que os museus têm aí, né, um grande incentivo pelas leis, seja por incentivo público, de se proporcionar essa reinvenção da cidade, é muito necessário que os museus percebam e entendam que eles estão nesse lugar, né? Eu
estava contando, porque às vezes a gente fala assim como se o museu fosse ali, a periferia fosse aqui, mas a gente recebe de 8 a 12 grupos por dia do Brasil inteiro e muita gente vem de extrema periferia, e isso vem por políticas públicas de incentivo da Secretaria de Educação, de políticas de educação. Então, essas pessoas elas já estão aqui, e a chave é justamente essa. Então, como que... Né, e a gente pensa em todas as visitas, o que pode ser trabalhado para que a pessoa possa ser realmente sujeito. Né? Isso que eu falei de não pensar em visitar um museu como um consumidor, mas como você chega no lugar de propositor. E aí, a gente estando aqui, né, nessa praia paulistana, a gente recebe a visita de muitos jovens que se encontram ou via redes sociais, ou porque a gente tem a Aranha aqui da Luiz Bourgeois, que é um ponto de referência muito claro, né, do Parque Ibirapuera, e começou, né, um monte de jovens, de 1.000 a 2.000, que ficam aqui nos domingos, e aí começaram episódios de violência, de alcoolismo, de comas alcoólicos, chegou a ter 15 a 20 comas por domingo aqui. Então, a gente o museu se viu no meio de uma situação em que uma série de jovens da cidade de São Paulo se encontravam em situação de risco. Então, o que fazer? Primeira coisa, conhecer esses jovens, né? Então, fomos a campo para conhecê-los pessoalmente e por meio das mídias sociais também para ver qual que era o desejo, o que eles estavam marcando, enfim. E também trazer o museu para fora do seu muro, né? Trazer essas atividades culturais para fora. Então, a gente tem um projeto hoje que chama Domingo Man, que tem essas atividades culturais todas, e que os jovens, eles são não só a gente traz outras referências de, por exemplo, da cultura popular, sendo que muitos dos jovens aqui têm uma influência completamente norte-americana, e quais são os interesses deles, o que eles querem. Então, é hip-hop, é break, é funk, e como que a gente traz isso para a programação do museu. Então, isso vem acontecendo, e a gente, na conversa, um a um, foi descobrindo que muitos deles são gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, e muitos têm problemas com a família, pela não aceitação da família. E aí a gente começou a trazer também para o museu debates públicos de, por exemplo, cultura LGBT e as redes sociais. Então, como que você pensa que você está num espaço, no Parque Ibirapuera, que historicamente sempre foi um ponto de encontro gay, mas sempre na marginalidade, né? Sempre às escondidas, no Autorama, e que hoje eles estão aqui, num lugar público, podendo se mostrar, né, como são, mas de uma forma que gerou muitos preconceitos, né? Então, está todo mundo bebendo, está todo mundo caindo, tem episódios, vamos chamar a repressão policial. Foi bem na época dos rolezinhos também, os rolezinhos também vieram parar aqui no parque. E a questão realmente não é essa, não é por esse caminho que vai funcionar, mas um pouco de como você, museu, pode conhecer esse público, ver aonde vocês se encontram, e também essa palavra feia, mas extremamente necessária, da questão do empoderamento desses jovens. Esses jovens hoje falando de uma forma muito diferente. Eles falam: olha, então eu sei que eu estou aqui no domingo com o meu companheiro, e pode ter um pai que chega com um filho, e o pai se incomoda de me ver, mas o filho pode não se incomodar, e eu posso contribuir para isso. Então, é um projeto muito rico, que tem trazido uma satisfação enorme para todos que trabalham no museu, de entender um pouco o seu lugar, a sua missão, né, dentro da sociedade. Acho que é importante uma coisa que você falou, que eu acho assim, nós vivemos num mundo, né, com muitas gerações ao mesmo tempo. Então, efetivamente, para algumas gerações, é muito difícil conviver com algumas coisas. É difícil porque não era comum, porque não era visto, não era. Então, eu também acho que as transformações elas ocorrem, elas têm que acontecer. O filho não se incomoda, mas o avô, o pai, ou não sei o que, se incomoda. Não adianta ir com violência também, no sentido oposto, né? Quer dizer, o cara, a gente chama de preconceito, né? Uma palavra grande, enorme que aparece, mas eu acho que tem que ver um pouco mais com cuidado essa palavra, porque as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade mesmo. E, se você trabalhar essa dificuldade de uma maneira tão pedagógica ou tão delicada quanto você trata a inserção de todo mundo que você quer dentro de um contexto, eu acho que é
é mais justo, né? É mais, quer dizer, todo mundo tem as suas dificuldades. Então, acho que... Eu acho que é uma palavra que eu estou usando no livro que eu estou escrevendo, chamada convivialidade. Como é que a gente produz espaços de convivialidade? Ponto. Das nossas diferenças. Quer dizer, se a gente tentar avançar nisso, foi ótimo essa campanha, radicalizou, mostrou nossas contradições, mostrou as questões, mas, a partir daí, tá bom, como é que a gente convive a partir daí? Porque é tão fácil se dominar pela intolerância. Lá no Rio de Janeiro tem uma coisa típica, que tinha uma pessoa sempre desrespeitar a diferença, vários, por exemplo, homossexuais, vários do candomblé, e aí tinha um dos candidatos evangélico, e ele dizia que não votava em evangélico. Eu falei, mas você fica indignado quando se discriminam por causa da sua religião, então você vai falar com o cara... Você pode não votar por outras razões, só porque ele é evangélico não tem cabimento. Ah, porque os evangélicos... Aí você está falando a mesma coisa que diz. Quando vira a categoria totalizada, evangélico, ou candomblecista, ou católico... Os católicos fizeram uma campanha imensa para não se votar no cara evangélico. E muitas pessoas que são dedicadíssimas a lutar contra os preconceitos. Então, essa discussão do convívio na diferença, porque é fácil conviver entre os comuns, é fácil conviver com o mesmo. O problema fundamental é conviver na diferença. Esse é o desafio da cidade. Por isso que a cidade é tão rica e tão legal e tão difícil da gente conviver. É mais fácil ficar no mesmo território, no mesmo lugar, né? A gente está falando tanto desse espaço, né, do sujeito, né, da subjetivação, e hoje, agora, 12h30, a gente tem um convidado super especial, que é o Marcos Abranches, que é um dançarino, que ele tem paralisia cerebral, ele teve uma série de limitações dos seus movimentos corporais, e essa limitação fez ele construir a coreografia dele, que por meio da dança, ele supera essa limitação que foi dada e mostra um pouco como as possibilidades são mais amplas. Ela vai acontecer aqui na Marquise, em frente à Aranha, então estão todos convidados. Ele também é o palestrante da mesa hoje de tarde, que é Educação e Acessibilidade. E alguém tem mais alguma pergunta ou a gente pode... Não? Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês, Jailson e Elisa, e agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada.